Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E te pedimos, Senhor, dá-nos direções especiais, dá-nos sabedoria que vem do céu. Também oramos para que o Senhor traga prosperidade, fartura e abundância para a nossa vida. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa. Eu profetizo um avivamento dentro desse lar, que todos nessa casa conheçam a Jesus. Também oro para que o Senhor desfaça completamente trevas, maldade, contrariedade e resistência espiritual. Oro pela saúde de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração e libero uma palavra, que o toque de Deus venha sobre o teu corpo e que toda enfermidade, infecção, inflamação, alergia, câncer, dores nas juntas e qualquer outro tipo de problema de saúde renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da saúde. Receba cura, receba milagre, receba uma intervenção no teu corpo físico, no teu sangue, agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça. Apresento também as crianças diante de ti. E eu oro, Senhor, para que a paz de Deus esteja no coração e na mente das crianças. Livra as crianças de todo mal e de toda aparência do mal, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos no segundo dia do nosso propósito, onde nós estamos orando para que o Senhor nos dê direções especiais e prosperidade. Por isso nós estamos declarando uma oração todo dia. E a declaração dessa semana é: Senhor, dá-nos prosperidade. Escreve aí nos comentários: Senhor, dá-nos prosperidade. Em Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A sabedoria não só vai me dar uma vida vitoriosa, como vai impactar no meu corpo físico. Olha que tremendo isso. Então eu não sou abençoado apenas com vitórias materiais. Eu sou abençoado também com saúde. Eu sou abençoado com refrigério, com força no meu corpo físico. É a sabedoria que vai me ajudar a receber ambas bênçãos. Amém? Por isso, nós precisamos dessa sabedoria do Senhor. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você. Quero pedir a quem está entrando agora nessa oração, já deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. Ative o sininho, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. E se você não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos, porque tenho certeza que quando compartilhamos da palavra de Deus, andamos no mesmo propósito, existem bênçãos que são liberadas pela palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Nossa fé é na palavra. A nossa fé é que quando oramos juntos, existe um liberar de Deus, existe um romper. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é: onde Deus dá visão, Ele também fornece toda a provisão necessária. Deus jamais vai dar uma direção para você e não vai lhe dar o recurso para cumprir aquela visão. Toda vez que Deus me direcionou a algo, eu posso ter me preocupado na hora, mas eu caminhei e Deus deu a provisão. E assim é tudo na nossa vida. A Bíblia diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Não é só as básicas, é todas. Todas. Por isso que quando você caminha por uma palavra de Deus, você não está caminhando só na palavra, você está caminhando na prosperidade também. Você está caminhando na riqueza, você está caminhando na vitória, você está caminhando no milagre de Deus. Então uma palavra, uma visão que você recebe da parte de Deus, uma direção que você recebe, tem muitas coisas ali dentro. É como um tempero. Um tempero não tem só sal. Tempero tem um monte de coisa, tem pimenta e tem outras coisas. Por quê?
porque ele é um mix, certo? Escute isso, porque é uma palavra profética aí para a tua vida. Se você tiver uma visão dada por Deus, um sonho dado por Deus, se você tiver uma revelação dada por Deus, uma direção que o Espírito Santo te deu, então você tem tudo o que você precisa para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Que tremendo isso! E assim tem acontecido comigo. Você sabe o que é maravilhoso quando a gente compartilha essas palavras? É que eu não apenas ministro isso para as pessoas, eu vivo isso. Eu não só ministro, eu vivo isso. Esses dias eu li uma matéria que me impactou muito, a respeito de um casal de outro país. E esse casal, eles vendiam uma vida e um casamento feliz para o mundo inteiro, podemos dizer assim. E eles faziam cursos para casais e faziam eventos para casais, escreviam livros para casais, até que um belo dia, ela postou na rede social que estava terminando o casamento. Que já fazia um bom tempo, que eles não viviam mais como um casal e que cada um escolhia o seu caminho a partir de então. E quando ela postou aquilo gerou uma reação nas redes sociais, porque as pessoas, e isso eu lendo a matéria, as pessoas acreditavam muito no que ela e o marido e os filhos tinham. As pessoas acreditavam que tudo aquilo que era feito, inclusive nas publicações da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior, que tudo era verdade. Quando na verdade eles já estavam há muito tempo com o casamento destruído, há muito tempo já estavam mal. E isso foi uma decepção para as pessoas. E isso, sabe, isso me acendeu uma luz que as pessoas querem ver algo que seja verdadeiro. As pessoas, elas têm sede disso, porque elas também querem viver aquilo. Então, tudo que vira sucesso, você pode ver, tudo que vira sucesso geralmente está misturado com uma história de uma vida melhor, uma história de sucesso, uma história de avanço, porque as pessoas querem viver isso. E sabe, quando eu ministro essas coisas para vocês aqui, por exemplo, eu estou ministrando agora, onde Deus dá visão, Ele sempre fornece a provisão. Bom, eu posso afirmar para você, e quem caminha comigo também pode afirmar que isso é verdade. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E se você ler a Bíblia, você vai ver que aquilo que está ali, se você praticar, é a verdade para você e vai funcionar para você. Ou seja, não é um conto de fadas, não é uma história, sabe, para manipular suas emoções ou manipular o seu coração, não, gente. O mesmo princípio que eu sigo é o princípio que, se você seguir, você também vai ser abençoado. Então, quando a gente diz aqui, vamos orar para mudar uma situação, é porque já experimentamos isso. Eu já orei, já mudei situações da minha vida. Então, às vezes as pessoas são enganadas, sabe, por coisas que não são verdadeiras. Mas quando a palavra de Deus, ela nos dá uma direção, pode confiar. Ela nunca fala de algo vazio, ela fala de algo verdadeiro. E essa palavra que onde Deus dá a visão, Ele fornece a provisão, eu posso testificar para vocês que eu já vivi isso na minha vida. E eu tenho dito que se Deus deu a direção, Deus vai abençoar. E se algum dia Deus parar de abençoar, é que mudou a direção. É isso que eu entendo da parte de Deus para mim. É por isso que eu estou compartilhando isso com você. As pessoas estão cansadas, sabe, de participar de coisas que nada muda na vida delas. As pessoas estão cansadas de não viverem experiências. Elas acabam até desistindo porque elas pensam, não, isso é impossível de viver. Bem, tudo que está na palavra de Deus não é impossível de se viver. É possível. É possível. E se você
crer na palavra, você vai ter os resultados que a palavra de Deus promete. Não é o que eu estou prometendo, é o que a palavra de Deus promete. Tenha fé na palavra, tenha fé quando Deus dirige você a algo e as coisas vão acontecer. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que você não é responsável pela felicidade de outra pessoa. Você é responsável pela sua própria felicidade. E essa não é uma declaração egoísta. Porque geralmente nós pensamos que temos que fazer todo mundo feliz. Na verdade, você tem que ser uma pessoa feliz. Agora, fazer os outros felizes é uma tarefa quase que impossível. Ainda que eu queira, como pai, fazer meus filhos felizes, minha esposa feliz, eu sei que eu não vou conseguir sempre fazê-los felizes. Assim como eles não vão conseguir sempre me fazer feliz, sabe por quê? Porque haverá momentos onde você precisa de uma ajuda do céu. Haverá momentos que você precisa de uma palavra de Deus, só de Deus, para a sua vida. E não importa se você tem muitos amigos, não importa se você tem muito dinheiro, você vai precisar de algo que vem só do céu. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muitas pessoas que têm vivido a vida para deixar os outros felizes. Todo mundo. E esse é o trabalho dele. O trabalho dele é fazer o outro feliz. Sempre, a todo momento, eu vou fazer o outro feliz. Bem, você pode se esforçar para fazer as pessoas felizes, mas vai chegar um momento que você vai precisar ser feliz também. Vai chegar um momento que você vai ter que se importar também com você. Então a dose certa de semear e de colher é necessário. Nunca esquecendo que eu posso tentar fazer o outro feliz, mas eu tenho que também ser uma pessoa feliz. E nós só conseguimos fazer isso a partir do momento que caminhamos com Deus, a partir do momento que caminhamos na palavra. Então, eu não sou responsável pela felicidade de outra pessoa. Ela tem que se ajudar também. Ela precisa fazer o que é certo. Certo? Eu vou tentá-la fazer feliz, mas ela tem que fazer a parte dela. Assim é tudo na vida. Às vezes você ajuda uma pessoa e segura aquela pessoa nos braços, sabe? E leva para cá e leva para lá e quer suprir toda a necessidade dela, mas chega um momento que você não vai conseguir suprir. Por quê? Porque ela também é responsável pela felicidade dela. Ela também é responsável de tomar as decisões certas, de caminhar com as pessoas certas, de estar nos ambientes certos e de ter a fé certa. Caso contrário, você vai, ser sugado até a última gota e não vai conseguir, talvez, dar nem um pouquinho de felicidade para aquela pessoa. Porque chega um momento que depende da pessoa, depende dela. É por isso que os nossos filhos, a gente pode cuidar, a gente pode ensinar, a gente pode amar. Você pode até entregar uma empresa, entregar um apartamento quando eles casar. Mas você não vai ser responsável pela felicidade deles. Por quê? Porque depende deles tomarem as decisões certas, casarem com a pessoa certa, caminhar com Deus, praticar o que é certo para realmente serem felizes. Agora eu vejo um monte de gente que não é feliz. E não é feliz por quê? Porque tenta fazer todo mundo ser feliz, mas ela não cuida dela mesma. Ela não semeia nela mesma. Por isso, aprenda a você ser feliz e, claro, tente fazer os outros felizes, mas entenda que a responsabilidade é deles também. Por isso, não se culpe, não se culpe. A terceira coisa é, quando você passou por tudo, você não pode ser ameaçado por mais nada. Uma das coisas boas que Deus ensina pra gente na vida é que quando se passa por muita coisa, não tem mais nada que assuste a gente. A gente acredita que Deus está com a gente, independente do que vier, independente do que estourar, independente da contrariedade, independente da maldade. Ou seja, você pega uma bagagem tão pesada, você pega uma bagagem de experiência, de sabedoria, que não importa mais o que o outro vai falar de você, não vai lhe tirar do seu propósito, não vai lhe tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, guarde essa palavra no seu coração, porque essa é uma palavra profética, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem hoje uma bagagem
E você sabe, Deus esteve com você em todos os momentos, Ele não vai lhe abandonar agora. Então, revisite o seu passado e veja as suas vitórias. Quando Davi estava se preparando para lutar contra Golias, ele disse para Saul: eu já venci um leão, eu já venci um urso. Eu já venci vários leões na vida, eu já venci vários ursos. Eu consegui ter grandes conquistas. Eu consegui vencer um inferno em vários momentos. Eu conheço o caminho do vale. Eu sei o que é as pessoas te abandonarem. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser esquecido. Eu sei o que é ser ignorado. Eu conheço todos esses caminhos. Então, não tem nada mais que me abale, porque eu estou com Deus e Deus esteve sempre comigo. Você é uma pessoa que já passou por várias coisas. Você tem que ter aprendido alguma coisa. Então, levante-se, porque se Deus já esteve com você naquela vitória contra o leão, naquela vitória contra o urso, Ele estará com você agora contra esse novo leão e contra esse novo urso. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você, e essa é a sabedoria de Deus para a sua vida: há bênçãos que estão estagnadas na vida de muitos, porque a falta de perdão colocou um muro que impede o trânsito do que Deus tem para eles. Se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós, o perdão, ele tem que acontecer. O ressentimento, a mágoa, não pode habitar na sua vida. Você é uma pessoa que está fazendo mal para você mesmo ao manter essa raiva, essa indignação. Eu ouvi uma coisa, acredito que ontem, a respeito da indignação. A indignação, ela perturba só você. A indignação, ela perturba só você, ela lhe oprime, ela tenta de alguma maneira, lhe afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Então tem coisas que se não faz bem para a gente, por que a gente vai estar carregando? Se a outra pessoa não está nem sentindo o que a gente está sentindo, por que eu estou carregando aquela indignação? Isso está sendo um peso na minha vida desnecessário. Então eu vou perdoar. Fez o mal para mim, está perdoado. Aprontou para mim, está perdoado. Me pegou dinheiro, não me pagou, está perdoado. Eu vou viver uma vida leve. Eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Eu vou confiar na justiça de Deus. Eu não vou carregar ressentimento. Eu não vou ficar sempre, lembrando das coisas que passaram. Isso não vai fazer bem para mim. Eu preciso viver uma vida debaixo da direção de Deus, uma vida onde as coisas fluam, onde as coisas aconteçam. E eu não posso ter muros no meu caminho, me impedindo. Escreve aqui: eu vou perdoar. Amém? A mágoa é uma mochila que só você carrega. Você não está, de alguma maneira, fazendo justiça a quem lhe fez mal? Não. Você está carregando uma coisa desnecessária. Você tem que entregar isso nas mãos de Deus, para que Deus trabalhe em teu favor. Segura essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha lhe dado direção, essa palavra tenha lhe ajudado. Eu quero agora dar o testemunho da Aparecida, e ela escreveu assim: a paz. Eu precisava fazer uma cirurgia, acompanhava suas lives, orava muito e pedia a Deus que falasse comigo sobre a cirurgia, mas precisava de uma resposta. Num certo dia, o Senhor, em uma de suas lives, falou assim: uma mulher que muitos a chamam de Cidinha ou Cida, Deus manda dizer que está tudo certo, que Ele está contigo. E na outra semana em sua live, você disse: você que faz aniversário em 24 de abril, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Eu não tive dúvida. Era a resposta de Deus mais uma vez. Enfim, a cirurgia correu tudo bem, e o médico ficou espantado com o quanto tudo foi perfeito. Glória a Deus. Deus seja louvado, continue sendo um canal de bênção nas mãos de Deus. Que bênção, Aparecida. Isso é maravilhoso e é um milagre, viu? Quando você entende uma resposta de Deus, uma direção para a tua vida, isso já é um milagre. Amém? Então, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também agradecer a todos os parceiros que têm nos ajudado com os nossos programas de televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Tudo é mantido por nós
Eu não tenho salário da igreja, a igreja não paga meus programas de TV, tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. E se o Espírito de Deus falar ao seu coração de ser um parceiro do nosso ministério, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e seja um parceiro do nosso ministério, ou chama a nossa equipe e eles vão dar as informações que você precisa. E desejar, Deus te abençoe muito e muito obrigado pela sua parceria e por estarmos juntos nessa nobre missão que é levar a palavra de Deus a todos os lugares onde Deus ele abre a porta para nós. Amém? Também hoje à noite nós temos a Academia Quindo Global. Se você não participa ainda da nossa escola, é uma escola online. Se você quiser andar mais perto de nós, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site. E hoje eu vou falar de um tema dentro da Academia Quindo Global. Eu vou falar sobre o déjà vu. E eu vou falar do ponto científico. Eu vou falar de um outro ponto que eu só vou revelar lá dentro da academia. E vou falar do ponto do Espírito, do Espírito Santo. Vai ser tremendo hoje a nossa aula dentro da academia aqui no Global. E na quinta-feira agora, eu estarei compartilhando o que foi falado na Escola de Profetas lá dos Estados Unidos. Tá? Nós vamos colocar o vídeo na íntegra de todo o evento e vai ser uma bênção na academia aqui no Global, tá bom? Muito bem. É gratuito para todos os alunos. Toda escola que eu fizer, 2, 3 dias depois, o evento vai ficar disponível dentro da plataforma aqui da academia aqui no Global, tá bom? Muito bem. Salmos 91, deixa eu declarar. A única coisa que eu não mostro e eu não vou mostrar nos vídeos da Escola de Profetas online da academia é a ministração final. Tá? Eu acho que isso é algo muito particular do presencial. Então a ministração final eu não vou colocar, certo? Mas a parte da mensagem, das palavras proféticas, enfim, isso tudo vai estar dentro da academia. Salmos 91. Enquanto eu declaro, eu gostaria de pedir que você compartilhasse agora com 7 pessoas essa live. Manda aí para teus amigos, parentes, pessoas próximas. E recado importante, domingo é Santa Ceia. Eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vem para cá, te organiza aí. Você sabia? Já deve saber, você que me acompanha, mas você que está mais perto aqui, mais pouco tempo aqui conosco, que as pessoas vêm de longe para participar da nossa Santa Ceia. É gente que vem do Brasil inteiro para participar da Santa Ceia. Então, se você mora longe, quiser participar conosco, vem estar presencial nesse domingo às 9 da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Meu Deus, tu que sondas e conhece tudo. Aquele que está numa situação difícil, aquele que está num beco sem saída, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de uma revelação, aquele que precisa de uma solução para um problema imediato. Senhor, mostra para essa pessoa como ela sair desse problema. Mostra para ela como ela vencer essa adversidade. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família.
E no nome de Jesus eu oro para que todo laço do diabo seja cortado agora. E aonde há impossível, meu Deus, é a tua especialidade. Eu oro para que o milagre aconteça. Eu oro para que o Senhor tire essa pessoa dessa situação difícil, dando para ela uma ideia, levando ela a alguém ou trazendo um recurso especial. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Precisamos da sabedoria do alto. Reconhecemos a nossa dependência, nossas limitações, fraquezas e sabemos que Tu és um Deus ilimitado. Por isso, Pai, abrimos nossas mãos para receber do Senhor. Dá-nos sabedoria. Temos falta. Precisamos de Ti, Jesus. Toque com o Teu poder, Pai. Cada pessoa que está orando agora, toque-o em nome de Jesus e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, renda-se a Jesus. Renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa. Livra ela do mal. Livra ela da maldade. Livra ela do laço do inimigo. E que as portas que estão fechadas se abram para ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, cancelando agora e quebrando toda a influência do mal, todo o laço de Satanás, que seja desfeito a maldade, que seja desfeito os planos de Satanás e que essa pessoa venha avançar, venha crescer, prosperar e chegar a tudo aquilo que Tu tens reservado para ela. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e com o Teu favor. É o que eu te peço, Jesus. Agora, no nome de Jesus, afasta o mal da casa dela, afasta o mal da família dela e traga a vitória para ela. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, Jesus. Eu peço o Teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê que Deus já te tirou de situações difíceis e vai te tirar dessa também, declare aqui nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Eu também quero liberar uma palavra profética. Vai haver provisão sobrenatural na tua vida. Não vai faltar nada, vai haver fartura aí na tua casa em nome de Jesus Cristo. Você vai ser surpreendido com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que direções de Deus virão até você, que o Senhor lhe dará a resposta certa e que a sabedoria do Altíssimo te cobrirá. Nós pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Temos falta de sabedoria e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Também, Senhor, há muitas pessoas que precisam de uma direção certa dentro da sua casa, uma direção certa na sua família, uma direção certa sobre mudanças. Apresentamos diante de Ti, Pai, que nesses 7 dias o Senhor possa falar conosco claramente e possamos entender o que o Senhor está querendo falar. Pedimos também, Senhor, que Tu tire do nosso caminho tudo aquilo que vem para gerar medo, para gerar dúvida ou para tentar resistir a algo que o Senhor está falando conosco. Oramos em nome de Jesus e pedimos, fortalece-nos, ó Deus. Também eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, todo cisto, microcisto, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também para que toda ansiedade seja eliminada, todo tipo de peso que essa pessoa sente, tudo aquilo que oprime sua mente, tudo aquilo que oprime a sua vida, que ela seja liberta agora, que a mão do Senhor venha sobre ela e que o Senhor a toque com o seu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, remova agora todo tipo de influência espiritual ao redor dela, que pode contaminar as suas decisões. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai,
por toda mulher que não pode engravidar, para que haja cura na vida dela, na vida do marido. Eu oro em nome de Jesus por um milagre, por uma intervenção de Deus. E se essa pessoa estiver aqui me ouvindo nesse momento, ou até mesmo crianças ou depois, com dores no ouvido, eu oro pela cura total e completa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje no primeiro dia do nosso propósito, orando por direções especiais. E nós estamos também declarando que o Senhor pode nos dar sabedoria. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase profética dessa semana: Senhor, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então escreva aqui nos comentários, essa é a nossa frase profética dessa semana: Senhor, dá-nos sabedoria. Como está escrito em Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, ore por nós. Amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, então ore por nós. E desde já, eu sou grato a Deus pelo tempo que estivemos aqui nos Estados Unidos, de ter conhecido irmãos, de ter servido a Igreja de Jesus, também de ter desfrutado. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho maravilhoso da Aldiana. E a Aldiana escreveu assim: a paz. Em setembro de 2024, eu recebi uma palavra e uma pregação sua pela manhã, dizendo que uma mulher que tinha 3 anos de casada estava orando para engravidar e iria conceber. Tomei posse daquela palavra mesmo tendo acabado de passar por um cisto no ovário, uma anemia e uma perda gestacional. E hoje, para a glória de Deus, nossa bênção Maria Olívia completa 20 dias de seu nascimento. Deus é fiel. Que o Senhor abençoe infinitamente sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Esses dias eu estava chegando na igreja em Alphaville e um irmão na porta, a igreja, as pessoas estavam chegando para o culto. Eu gosto sempre de entrar pela porta da frente, só não entro pela porta da frente quando eu estou muito já em cima do horário, que daí eu tenho que entrar por dentro, que é mais rápido. Mas quando eu posso, eu entro pela porta da frente, cumprimento os porteiros e depois eu vou em direção ao púlpito. E um irmão, muito legal ele, me cumprimentou e disse assim: profeta, já parou para pensar se todas as pessoas que já engravidaram, de você orando e elas engravidaram, viessem no culto aqui? Aí ele disse assim para mim: ia encher essa igreja aqui, só de mulher que engravidou. Eu disse: é verdade, porque isso é uma marca que Deus deu para o nosso ministério, porque muita mulher engravida realmente. Isso é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus, né? Então eu sou grato a Deus, né, por poder testemunhar isso e saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Não que sejamos alguma coisa, porque é Deus na nossa vida, somos filhos de Deus, amém? Mas quem opera o milagre é Deus, quem cura é Deus, e glória a Jesus. Temos muito que agradecer e olhar para Ele. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero ler uma passagem bíblica. Enquanto isso, você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos, certo? E tem um sininho aqui. Se você não ativou a notificação desse sino, clica aí no sino e ativa as notificações. Aí você pergunta: por que isso é importante? Porque daí o YouTube vai avisar você quando eu estou ao vivo. As pessoas, quando não clicam no sininho, eu posso entrar e você não vê. Então é importante você clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Salmos 89, verso 20, diz assim: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder.
Porei a sua mão sobre o mar e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Eu acredito que o inimigo tenta derrubar uma pessoa de duas formas. Ou por meio do pecado, e infelizmente muitas pessoas não sabendo a gravidade do pecado, elas acabam se enroscando em situações erradas, com pessoas erradas, com negócios errados, em caminhos errados. Então, o pecado traz morte espiritual. Nós pecamos, mas uma coisa é você pecar, sabe, sendo conivente com aquele pecado, e outra coisa é você lutar contra o pecado. Então, é importante você entender que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, tem muita graça de Deus para nos fortalecer e para nos ajudar a não pecar, nos ajudar a não ir pelo caminho do pecado. E o pecado destrói a vida de uma pessoa. O pecado destrói o casamento, o pecado arruína as finanças, o pecado quebra tudo na vida de uma pessoa. Esses dias ainda eu vi um vídeo a respeito de um homem traindo a sua mulher. E aquilo ali viralizou, enfim. E depois eu vi uma entrevista dessa pessoa e essa pessoa relatando, né, o quanto perdeu por causa daquilo. Então, o pecado ele traz perdas para uma pessoa. O pecado traz perdas, o pecado traz frustração, o pecado traz decepção, o pecado atrai o que é negativo para a vida de uma pessoa. Então, o inimigo, quando ele quer derrubar uma pessoa, ele tenta ela. Isso aconteceu com Jesus. O diabo tentou Jesus para fazer Jesus pecar. É por isso que ele foi lá no deserto. Olha só como ele é um negociador. Ele tentou de várias maneiras, sabe? Podia parecer que ele queria abençoar Jesus, mas você sabe, o pecado nunca vai abençoar ninguém. O pecado nunca vai ser uma bênção na vida de uma pessoa. Deus não precisa do pecado para te abençoar. Ah não, eu pequei para que então eu reconheça que Deus é Deus na minha vida. Não. Deus não precisa disso para te convencer. Não precisa que você caia em pecado para que você veja a glória de Deus. Isso já aconteceu. Jesus veio e você foi resgatado através da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, o pecado é uma armadilha. O pecado, ele é uma tentação que vai levar você, sabe, a viver outras coisas. Ele vai abrir uma legalidade. O diabo quer uma legalidade. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa sem a legalidade. E o pecado dá legalidade. O pecado é um documento legal no mundo espiritual para o mal agir. Então uma pessoa, é que nem quando as pessoas me fazem perguntas e elas dizem assim, por que eu não estou conseguindo vencer? Provavelmente porque tem uma legalidade ali na vida da pessoa. Não é que ela está passando por um deserto. É que tem um pecado que é uma legalidade e ela ainda continua com aquele pecado e o mal continua entrando por aquela porta, porque o pecado é uma porta para o mal. É uma porta e não adianta. Não, mas o inimigo não vai me achar mesmo em pecado. Ele acha. Ele fareja o pecado. Ele entra por meio do pecado. Então o pecado é uma porta. Só que tem uma segunda coisa que o inimigo usa também para derrubar pessoas. Nós lemos esse texto aqui sobre Davi. O diabo nunca conseguiu entrar por essa segunda porta em Davi. Ele conseguiu entrar na vida de Davi pelo pecado, mas não pela segunda porta que eu vou falar. Só que tem muita gente que essa segunda porta
é uma porta por onde o inimigo tem entrado muito, que se chama a porta do medo ou da intimidação. O diabo tem tentado colocar medo nas pessoas. E você sabe, quando você está num lugar, até num lugar onde tem a justiça, um lugar onde tem homens armados ou um lugar onde seja muito severo, você entra ali e você se sente intimidado. O medo, a intimidação, é uma das maiores armas que o inimigo tem usado para impedir pessoas de viverem a plenitude do seu propósito. O medo te impede de comprar e construir, o medo te impede de abrir o seu próprio negócio, o medo te impede de pregar a palavra, o medo te impede de falar de Jesus abertamente, o medo te impede de fazer uma mudança na sua vida, de mudar de cidade, de mudar de país. O medo tem sido um dos maiores artifícios, armas, ferramentas que o inimigo tem usado para tentar destruir a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É por isso que o inimigo sempre vai tentar o homem com essas duas ferramentas poderosas, que é o pecado e o medo. Tem gente que tem dom, tem gente que tem capacidade, tem gente que está me ouvindo aqui que tem uma capacidade extraordinária, mas o medo tem mantido você, sabe, num lugar de reclusão, num lugar isolado. Você tem medo de ser enganado pelas pessoas porque já foi enganado. Você tem medo de ser traído porque já foi traído, então você não entra num novo relacionamento. É o medo. O medo, ele é um atormentador silencioso. Ele mantém você numa zona de prisão emocional que impede você de romper. Quanta gente boa eu tenho encontrado. Pessoas que têm coisas grandes de Deus na sua vida, mas sabe, o medo impede eles de tudo. É o medo de que vai acontecer, é o medo de que vão fazer tal coisa, e de que o mundo vai virar tal coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que estar nas mãos de Deus. Nós temos que estar nas mãos de Deus, sempre, em todo momento. Você pode procurar segurança aqui nesse mundo, você pode estar num bunker, você pode ter um exército cuidando de você, ao redor de você 24 horas, você pode ter uma frota de seguranças e isso não vai garantir para você segurança, porque a nossa segurança está em Jesus. Eu creio que assim como o medo lhe leva para uma prisão, a fé lhe leva a ser livre. Então nós precisamos nos manter firmes em Deus e não cair no laço do diabo, nem no laço do pecado e nem no laço do medo. Você tem que ser livre dessas coisas para a sua vida ir para frente. E se você conseguir ser livre tanto do pecado quanto do medo, você vai poder viver o que Deus escreveu para você viver aqui nessa terra. Eu creio, vem tempos onde muitas oportunidades surgirão, muitas coisas boas surgirão, mas só iremos alcançar essas oportunidades se andarmos por fé e não por vista. Deus está chamando a mim e a você a andarmos por fé e não por vista. E se andarmos por fé, acessaremos o poder de Deus. E quando isso acontece, uma unção de rompedor é liberado sobre a tua vida e você vai abrindo caminhos, você vai entrando em lugares e você vai chegando aonde Deus tem preparado para você. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Sei que essa foi uma palavra profética. Quero também pedir a você que recebeu essa instrução, amém, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, no nome de Jesus, que nem o pecado e nem o medo possam prender você e que você viva por fé, amém, e que você viva tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, compartilhe agora, manda aí para teus amigos, parentes, grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais, compartilhe essa oração.
Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu sei que Deus é poderoso para nos abençoar e estamos essa semana orando por direções especiais, orando também por provisão financeira. Amém? Escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria. Essa é a frase profética dessa semana. Quem pede, recebe. Então escreve aí: Senhor, dá-nos sabedoria. Faça a oração. Diga: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Enquanto eu leio, você escreve aqui nos comentários seu pedido de oração e compartilha com 7 pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou orar também pelo seu pedido de oração. Agradeço também a todo parceiro do nosso ministério, que juntos temos levado a palavra de Deus através da televisão. Agradeço também aqueles que oram por nós, amém? Sabendo que nossos compromissos na televisão não são baixos e a gente faz isso por um propósito. Existe um propósito divino, levar a palavra ao maior número de pessoas que nós podemos. Então que Deus abençoe cada parceiro do nosso ministério e cada intercessor. Quando você tiver um minutinho, ore por mim, ore pelo meu ministério, ore pelos programas de televisão, amém? Para que o Senhor continue nos abençoar, para que o Senhor continue abrindo portas a nós, e toda a honra e glória damos a Jesus por isso. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que os bloqueios, os impedimentos saiam do caminho dela agora. Eu vou agora contra toda ação maligna que tem impedido essa pessoa de entender o que Deus tem para a vida dela, tudo aquilo que tem mantido ela focada em lutas, em problemas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que ela comece a se focar agora no alto, a focar naquilo que Deus tem para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, dá direção para os teus filhos e também dá uma sabedoria especial para eles resolverem problemas. Oro também por prosperidade, Pai, para que o Senhor abra portas de prosperidade, de provisão, traga recursos, abençoe os negócios, traga mais clientes, dê destreza para essa pessoa em todo o seu trabalho. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante grandes colunas no reino de Deus, pessoas que vão ser prósperas, abençoadas e vão poder fazer a diferença no reino. Eu oro também em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa para tentar paralisá-la através do medo, que esse medo seja agora rechaçado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem trazido pavor, tudo aquilo que tem travado a vida de pessoas, e eu oro em nome de Jesus, nada mais vai impedi-la de caminhar com Deus, nada mais vai impedi-la de avançar, nada mais vai impedi-la de viver o extraordinário de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder e com a tua graça, toque-a com o teu favor. Eu oro, Pai, para que seja desfeito agora o laço do inimigo, seja desfeito agora toda ação contrária que tenta impedir, que tenta de alguma maneira, Senhor, bloquear o caminho dessa pessoa. Senhor, que o inimigo não tire essa pessoa do teu propósito.
Eu oro para que o Senhor a fortaleça. E se alguém, Senhor, tem sido tentado aqui, se alguém tem sido levado, Senhor, para ser abatido pelo inimigo do pecado, dá livramento agora e tem misericórdia, Senhor. Oramos para que o Senhor nos livre de toda a tentação, nos livre de toda a maldade, nos livre, Pai, daquilo que é cilada do diabo, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem caído no vício, toda pessoa, Pai, que não tem se cuidado, não tem se cuidado. O inimigo tem, de alguma maneira, trazido uma desilusão a ela, trazido uma tristeza, ela não tem se cuidado. Ela não tem se cuidado, Senhor, contra o pecado, contra o medo. E eu oro agora para que o Senhor a liberte, e para que ela se coloque como uma vigia, como uma intercessora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe nossos filhos, abençoe nossa casa, traz paz ao nosso lar. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja todo tipo de milagre agora. Eu oro para essa pessoa que perdeu os movimentos, para que haja cura. Eu oro para essa pessoa, Pai, que sente dores no corpo, para que seja curada agora. Que o toque de Deus venha sobre ti. Senhor, arranca a ansiedade e traz paz, traz alegria para a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Apresento diante de Deus todo pedido de oração em favor dessa pessoa, em favor de outras pessoas que talvez estejam até num hospital. Eu oro por um milagre de Deus. E aquele, Senhor, que se sente travado, que haja um destravar na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é fiel. Amém? Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, já estaremos juntos. Estarei também fazendo a oração direto de São Paulo. Um abraço a todos, orem por nós, pelo nosso retorno e que Deus os guarde e os prospere mais e mais. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. E também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti. E nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco. Enche esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui e acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele.
E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado. Você me trouxe para trabalhar aqui. Você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim? Perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. E eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas.
Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, sabe, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, sabe, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, sabe, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim, isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz, você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim, cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar. Pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto. Em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender
sabe que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção, e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra. Quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas. Estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia e depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido.
Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91, eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque Jesus com o teu poder e traga vida a este lugar. E que tudo
todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você, no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.